Então, meus irmãos, nós vamos falar do nosso amorável Mestre Jesus. Nosso caminho, Jesus, nosso caminho para a plenitude. Ele veio, pão da vida, luz do mundo. Tinha um olhar quente e profundo, e solene tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudo nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio, agitou a nossa alma, tirou o nosso trauma e nos deu a sua paz. Este é o nosso Mestre Jesus. Quando Kardec pergunta ao Espírito da Verdade, lá no Livro dos Espíritos, questão 625, qual o ser mais perfeito que Deus enviou à Terra para instruir os homens? E a resposta foi Jesus, o ser que deu o maior exemplo, o maior testemunho de amor, de humildade e de resignação. Foi Jesus. Não que ele esteja distante de nós, esta figura excelsa, este mestre, mas ele trouxe para nós, para as nossas almas, este legado, este apelo à humanidade. E ele evoca a todos nós, aqui na Terra, principalmente nós que estamos na experiência carnal, no corpo, que nós despertemos para as suas leis. Então ele está aqui, ele está acolá, ele está em todos os locais aonde estamos precisando dele. Mas nós, ainda humanos, é que ainda não conseguimos fazer esta conexão total com os ensinamentos. Os nossos corações ainda não conseguiram ser abertos completamente para auscultar a sua alma, alma a alma, nossa com a dele. Então, meus irmãos, este Jesus, ele está conosco, sempre. Mas nós é que nem sempre estamos com ele. Por quê? Porque para estar com ele, nós precisamos estar com os pensamentos elevados, com os sentimentos elevados e com as ações em consonância com os seus ensinamentos. Mas, porém, a sua vida foi tão inesquecível para todos nós, inclusive para aqueles que ainda não encontraram o caminho com Jesus, né? Aquele caminho adequado, aquele jeito de viver, sob as suas orientações, aquela forma de vivenciar, sob a égide dos seus ensinamentos. Então, nós que estamos aqui na Terra, nesse instante, temos tanta necessidade hoje de Jesus, porque a vida está devolvendo o resultado de nossas ações, porque nós somos regidos, o nosso cosmos, o nosso universo é regido pela lei de ação e reação, ou seja, de causa e efeito. E quando o homem se voltou muito para o ter,
diante desta ganância, desse deslumbramento de viver as coisas do mundo externo, mas esqueceu-se de viver o seu mundo interno, que não fica sem Deus, sem Jesus. Esqueceu-se de olhar para dentro de si e buscar esta autodescoberta, que é seguir as leis naturais. E todos nós, quando nos desajustamos, que ganhamos um caminho pelo livre-arbítrio, caminhando contrário às leis naturais, como diz lá no Livro dos Espíritos, quando se pergunta, Kardec pergunta, onde estão as leis de Deus? Estão na consciência de cada homem. Então, essas leis estão dentro da nossa consciência. Só que ainda muitos em estado latente, adormecido, porque ainda não buscamos acioná-la e trabalhá-la. E este é o nosso objetivo na Terra, porque hoje a Terra está vivendo uma transição para regeneração, saindo das provas e expiações. Então, nós não podemos mais fugir desta lei natural que nos conduz. E nós sabemos, porque até os pensamentos, qualquer atitude que nós venhamos a ter contrária a essas leis, nós não ficamos bem. Nós temos um juiz dentro de nós que pede que possamos fazer um caminho reconstruindo de forma correta, quando agimos de forma contrária. E quando vemos no mundo toda essa quantidade de tragédias, para que o homem, o ser humano, possa despertar neste instante da transição planetária que está se dando. Até 2054, a gente vai estar nessa luta por essa mudança. E como nós, homens, e depois vai ser a passos de lento, de tartaruga, como nós dizemos aqui no Brasil, a passos muito devagar, mas pelo menos já vamos estar saindo da UTI, como diz o palestrante aqui do Brasil, Haroldo Dutra Dias, como soro ainda. Mas é hora de despertar. Se não for pelo amor, terá que ser pela dor, porque o planeta precisa sair desse estágio. E quando nós vimos aqui, nós sentimos na pele. O nosso estado do Rio Grande do Sul, dos gaúchos, um povo valente, um povo de fé, um povo que luta pelos seus ideais, um povo que acredita na sua força. Viveu agora 2 meses atrás, 3 meses, todo aquele alagamento, aonde grande parte do nosso estado ficou debaixo d'água. E eis que então podemos ver o quanto as leis naturais, diante dessas tragédias todas que vivenciamos, são desafiadoras devido aos atos antinaturais que nós praticamos. Porque a gente veio, nós vivemos brincando às vezes de viver. Buscando muito as coisas externas, as alegrias do mundo. E então surgem esses desafios para que nós possamos despertar. Aqui, a minha terra é cerro, não atingiu nada, graças a Deus. Mas também serviu para crescimento, porque pudemos nos unir, nos abraçando, lutando uns pelos outros, doando
as águas minerais que tínhamos em reserva em nossos lares, enviando roupas, agasalhos, dinheiro, para que aliviasse um pouco a dor dos nossos irmãos. Quando o mundo viu, acreditamos que os nossos irmãos aí em Coimbra tenham visto cidades debaixo d'água, perto da nossa capital do Rio Grande do Sul, que é Porto Alegre, cidade de Eldorado do Sul, toda embaixo d'água. E um jovem, isso emocionou muito, um rapaz que tem um jet ski, mas que não tinha experiência em águas revoltas, só em águas serenas. E quando ele viu as pessoas, as casas sendo cobertas, as pessoas pedindo socorro, com filhos nos braços, ele pegou seu jet ski, eu chorei muito. E foi. E saiu, eu não sei dizer como que é quem dirige um jet ski, mas ele saiu motorizando aquele barco. E vinha momentos que a gente tinha a sensação que ele ia sucumbir, que ia virar. Mas a mão de Deus, para nós vermos o exemplo da fé e o valor da caridade. A mão de Deus conduziu esse jovem e ele resgatou 50 pessoas e não deixou que morresse, que desencarnasse. O amor que surgiu, que veio do âmago do seu ser, fez com que ele se tornasse um herói. Jogadores queriam competir no exterior. Era o momento da sua plenitude profissional, pelo menos tentar lutar. E que desistiram de outros estados do nosso Brasil, desistiram de seguir, buscar a sua conquista do brilho do mundo, como aquele rapaz que procurou Jesus na época da competição das bigas. E foi acolher os irmãos que precisavam de socorro, que precisavam de resgate, que precisavam do acolhimento, que precisavam do amor. Corajosos, minha filha, enfermeira numa cidade que também estava atingida, não dormia de noite. Saía do hospital atendendo nas UTIs, na UTI, atendendo, aí terminou luz, terminou os insumos, estavam pouquinhos para manter os aparelhos, as medicações, ela saía chorando, cumpria o tempo dela no trabalho, deitava 1 hora, 2 horas no máximo, e ia para o socorro dos animais, porque dizia ela que não conseguia mais ver a dor humana, então socorria os animais. Então aí nós vimos o quanto o ser humano é grandioso e o quanto ele tem estado latente este amor incondicional. E nós precisamos fazer este despertamento para Jesus, este movimento de caridade, de amorosidade, que nós já tivemos o testemunho que todos nós podemos ajudar, de uma forma ou de outra. Com acolhimento, com orações, com uma palavra amiga, enfim, N condições. E darmos novos horizontes à nossa vida. E usarmos dessas dores que assolam o mundo para fazer esta análise. O
que Jesus, o que Deus quer de mim nesta hora? O que eu posso fazer para ajudar aquele que sofre? E aí, então, nós vamos perceber que nós somos todos interligados, que nós somos uma teia divina e que nós precisamos começar a compreender que com orgulho, com egoísmo, nós não chegaremos a lugar nenhum. Pelo contrário, teremos muitas quedas para despertar para este aprendizado. E somente por essa união fraterna, nos reconciliando com todas as forças do universo, compreendendo que a natureza faz parte de nós, que o rio, que a atmosfera, que o verde, que o vento, que a terra, são composições que fazem parte de nós próprios. Porque toda a nossa organização fisiológica está composta pelos elementos que compõem a natureza, que compõem o universo. Então, se nós somos todos interligados e somos uma teia divina, do macrocosmo ao microcosmo, nós não podemos nos dissociarmos, nem abusarmos. Nós precisamos fazer com a natureza, com toda a criação divina, este contato afetivo, efetivo também, permanente, profundo, afeto, amarmos o todo, eficiente e permanente nesta harmonia com a nossa terra, a nossa mãe Gaia, como diziam na antiguidade. E assim, nós podemos observar, quando nós paramos para analisar, nós podemos ver a natureza está respondendo aos efeitos que nós desencadeamos a ela. Um rio. Vamos usar o exemplo de um rio que aqui na nossa capital e em muitos locais do mundo, porque esse deslocamento todo que a natureza está fazendo, o mundo inteiro está sofrendo. São vendavais, são maremotos, são terremotos, são, né, todos esses efeitos que a natureza está aí nos mostrando, né? Então, vamos comparar a nossa vida a um rio. E Jesus está no leito do rio, nos conduzindo. E esses espíritos amigos, auxiliares do Mestre, também nos conduzindo. E que nós precisamos ter a vigilância e o cuidado de nos conduzirmos pelo leito do rio aonde a correnteza flui. Porque quando a gente, no nosso barquinho, que é a nossa existência carnal, meio que sai do leito, já o barquinho perde a força. E se nós, ao invés de sabermos manobrar o nosso barquinho e colocarmos novamente no leito do rio, nós levarmos para as extremidades, o nosso barquinho encrenca, o nosso barquinho trava, né? Então, nós temos que ter o cuidado de manobrar o nosso barquinho sempre para o leito e não irmos para a parte onde o nosso barquinho tem pouca água e que o nosso barquinho vai encalhar. Vamos ter esta vigilância. Seguir com Jesus no leito do rio, que é aonde a vida nos leva, nesta correnteza do mundo, da alma, do amor. Então, voltando
A nossa Porto Alegre, a nossa capital do Rio Grande do Sul, que o que o homem fez há anos atrás, e isso aconteceu no mundo inteiro, a engenharia inteligente, né? O que fizeram? Eles tiraram uma parte da margem do rio, que é onde a gente não pode encalhar com o nosso barquinho, eles fizeram terra. E fizeram uma parede quando venha as chuvaradas para que não avançasse para dentro da cidade. Só que isto aguenta muitos anos, mas tem uma hora, porque nós agredimos com tanto espaço de terra, o homem foi fazer isto lá na margem do rio, tirando a mata ciliar, destruindo para criar a indústria imobiliária, avançando desrespeitosamente, como em muitas partes do mundo foi feito. E aí, então, os elementos da natureza pausadamente unidos estão aí nos mostrando o caminho equivocado que nós pensamos com a nossa vã inteligência que poderíamos tudo e fizemos um movimento contrário. E os motores lá na nossa capital do estado, que ficaram por baixo do chão, passaram nesta época da inundação a não funcionar, porque já estavam antigos. E aí tiveram que desligar, e aí a água vinha por baixo, invadindo a cidade inteira. E assim, segundo alguns especialistas, 10 capitais brasileiras correm risco. E no mundo inteiro, não é só no Brasil. E aí, então, nós podemos observar o quanto precisamos caminhar com a humildade, esta relação cooperativa e interativa com a natureza. Todos nós, enquanto indivíduos na Terra, país, estado, municípios, precisamos nos darmos conta que a humildade é a maior virtude e que precisa ser acionada para que nós possamos ir despertando as outras virtudes. Irmos trabalhando as outras virtudes. Precisamos começar pela humildade, governando a nossa própria existência, tendo domínio sobre nós, tendo autoconhecimento, para que nós não sejamos dominados ainda pelo nosso instinto, para que nós possamos deixar cair as nossas máscaras, e começar a fazer nascer o nosso ser perfeito, o nosso self, o nosso Deus interior, que todos temos, mas isso tem que ser lapidado, como o brilhante, como as pedras preciosas, que são colhidas da natureza e que depois o homem lapida para que elas criem aquele valor para comercializar. Então, nós precisamos, para que possamos lapidar este ser, ainda que vive muito no instinto, que a nossa persona, às vezes, engana nós mesmos, que é o nosso ego. E nós passamos para o mundo lá fora o que nós compreendemos como certo. Mas se formos nos analisar, ainda não conseguimos vivenciar. São poucas coisas que nós conseguimos viver na prática. Só que é hora de acordar e começar. Começar aqui, agora, meus irmãos. E observar essas leis naturais. Nós tripudiamos por muito tempo, nós lesamos até a nós mesmos, o nosso corpo, a nossa existência, o nosso espírito. Nós cometemos pensamentos, sentimentos desajustados. O nosso corpo físico, nós às vezes não nos aceitamos.
e ficamos excessivamente querendo ser outra pessoa. Nada contra uma plástica, alguma coisa, mas tem pessoas que mudam totalmente a sua organização fisiológica, não se aceitam. E isto vai gerando comprometimento. Nós estamos agredindo algo que é empréstimo nosso, que é o corpo. Quando é demais. Nós estamos nos suicidando. Porque, se observarmos, a maioria ainda come a gula em excesso, gorduras, uma alimentação excessiva, porque o olho enxerga e a gente não resiste e come. O ser humano ainda bebe a bebida de álcool muito, então vai consumindo com o fígado, com a organização fisiológica, fuma, outros vícios também. Isto tudo vai desorganizando as suas células fisiológicas, a sua organização fisiológica. E, como consequência, o perispírito fica com esses registros. O perispírito fica com essas marcas. E nós nos comprometemos. Lá para frente, para frente, para frente. Ao invés de quitarmos, porque nós estamos nessa existência com uma missão. Não somos espíritos missionários de uma estirpe, né? Como Chico Xavier aqui no Brasil, um Divaldo Pereira Franco, como houve na Índia uma Madre Teresa. Mas somos missionários com o nosso dever, com o nosso trabalho, com a nossa família, com os nossos filhos, e já despertados para a nossa casa espírita com o compromisso das tarefas. Mas precisamos olhar quem somos, deixarmos de para mascarar os nossos desajustes morais, espirituais, transferirmos para o outro. Eu tenho muito problema com meu marido, por isso que eu não faço tal coisa. O meu filho não sei o quê. E assim eu vou transferindo o que eu posso construir de bom dentro de mim para os outros que são problemas para mim. Mas, na realidade, o problema é comigo mesmo. Porque os outros, o problema é deles. Nada me impede que eu faça a minha construção espiritual. A minha evolução, me conhecendo, lá na questão 919 do Livro dos Espíritos. O que Kardec pergunta aos espíritos, né? O que precisamos fazer para melhorarmos a cada dia? E lá Santo Agostinho responde, ao final de cada dia se analisar e ver o que a gente fez de equivocado, o que a gente pensou, para no outro dia diminuir um pouquinho. Porque não podemos ter a pretensão que vamos amanhecer no outro dia perfeito, mas pelo menos já começar a trabalhar os nossos desajustes espirituais, morais, e como consequência desajustamos às vezes a nossa organização fisiológica, que ficam as marcas no perispírito, nos tornamos suicidas inconscientes. Também nos desajustamos espiritualmente, porque pensamos mal, oramos pouco. Não tem pessoas que não têm uma tarefa de caridade, de trabalho ao próximo. Seja a religião que queira seguir, que a pessoa se sinta integrado, que se sinta afinizado, mas que tenha um segmento religioso, uma conexão com Deus, uma conexão com o alto. A questão 459. Os espíritos influenciam em nossas vidas? Kardec pergunta. Sim, de ordinário são eles quem vos dirige. Então vejamos o quanto eles estão permanentemente em nossa volta. Mas a figura de Jesus, que esteve há 2000 anos e que está aqui nos mostrando o caminho, nos mostrando as leis naturais, como nos conduzirmos para termos a segurança de que estamos no caminho certo. Para termos uma vida equilibrada, que os nossos passos
possam seguir os passos dele, ou pelo menos tentarmos. Nessas múltiplas existências que nós viemos e voltamos, né? Esses múltiplos orbes do universo, que a gente possa ter este olhar cósmico e lograr o êxito de trazer de retorno em efeito, este efeito eco de alguém que caminha alinhado com as leis naturais da vida, que são as leis que Jesus veio na Terra nos ensinar e nos deixou todo esse legado. E aí, lembrando, meus irmãos, que se há tragédia fora, que a natureza está respondendo tudo isso, também há tragédia dentro de nós. Este rio, quando a gente não se alinha no leito, que somos nós, e saímos para a margem, e às vezes encalhamos, a mesma coisa, porque o que acontece lá fora no exterior, os crimes hediondos, tudo é um reflexo do homem interior ainda. Então, se há rio que campeia explodindo as margens lá fora, há também veias explodindo dentro de nós pelo nosso comportamento desajustado. Tromboses, AVCs, né? Tantos problemas fisiológicos, cânceres, tumores que eclodem devido ao nosso comportamento ansioso, mágoa, ressentimento, falta de perdão, por essa estagnação que o homem ainda se mantém mais focado com a vida lá fora, com o brilho do mundo. Então está esse anúncio que muitas das doenças que se instalam em nós são as consequências dos nossos atos. São as consequências das nossas atitudes, das nossas posturas no mundo. O que está lá fora não é nada muito diferente do que está dentro do homem. Só que dentro do homem eclodem doenças, né? Então, nós estamos diante de todos esses desafios para a transição planetária para se tornar este mundo de regeneração, aonde não podemos esquecer este chamado do exercício das leis morais, meus irmãos. E a figura de Jesus, nesses dias, que nos mostra o canal da verdade, que nos mostra este canal do rio, para que a gente ande de forma tranquila. Jesus é o caminho, para que nós demos a sequência da verdade, para que nós possamos desfrutar de tudo que ele nos ensinou, para garantir este propósito que nós estamos aqui na Terra, nesta encarnação. E cumprirmos aquilo que planejamos no plano espiritual antes de nascer, porque lá a gente fez 1000 promessas e chegou aqui e se deslumbrou. Então, sintetizarmos, vivermos na humildade, vivermos com Jesus, para que nós possamos alcançar este objetivo fundamental da vida, que é a nossa evolução, que é o nosso crescimento. Então, quando ele esteve na terra e disse, bem-aventurados os pobres de espíritos, o que Jesus estava dizendo? Bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados aqueles que estão em consonância com os ensinamentos de Jesus. Não é essa humildade de subserviência, de baixar a cabeça e aceitar tudo, e às vezes dentro de si, revoltado, magoado, machucado. Mas a humildade de saber usar a resiliência, de saber ser assertivo, de saber aceitar quando nós nos desequilibramos e fazer o caminho do acerto.
sabermos pedir perdão, sabermos pedir desculpas. Olhemos Jesus, coisa mais linda, ele nos trouxe de bandeja tudo isso. Ele não veio de um modo simplório. Imaginemos assim, ó, ele nasceu, ele veio viver, ele deu o testemunho, porque teoria a gente fala e decora. Mas viver interiormente Jesus, isto não é para qualquer um. Mas vamos começar a tentar caminhar junto com ele. Ele viveu nesta humildade, tanto que ele viveu tudo que ele ensinou, ele exemplificou. Ele não só teorizou, ele falou e exemplificou. Ele escolheu, meus irmãos, um povo escravo para renascer, um povo humilhado, sacrificado, torturado, para nos mostrar que mesmo sob as condições mais terríveis que possamos nos encontrar, não se justifica mais o ódio, não se justifica mais o desamor. Ele nasceu em um coxo de animais, numa manjedoura, onde os animais se alimentavam. Foi o seu berço. Ele viveu de uma forma escrava. Ele era o governador da terra. Ele criou a terra sob a orientação de Deus, nosso Pai. E depois veio dar o testemunho na organização fisiológica para nos ensinar, nos exemplificar o que nós deveríamos seguir. E nós faz 2000 anos que ainda estamos aqui brincando de viver. Então Jesus está nos esperando. Jesus nos espera, meus irmãos, para que o amor possa falar mais alto no coração dos homens, para que o perdão seja construído dentro de nós, começando a agradecer por todas as coisas do universo, agradecer, inclusive pela dor, por essa amiga que está nos fazendo despertar. As doenças que surgem são os despertadores para a nossa conexão com Deus. São muitos momentos os resgates de um passado delituoso em existências passadas. Mas hoje é o momento de nós abraçarmos e todas as coisas e agradecermos a Deus. Todos os irmãos que convivem conosco, principalmente aqueles que nos põem à prova da dor, da humilhação. Orar e vigiar. Amai os vossos inimigos, perdoai os vossos algozes. Foi tudo que Jesus nos ensinou, né? E vamos encerrar contando uma pequena história de um médico aqui que faz regressão de memória, Dr. Alberto Almeida. E ele tem um amigo médico também, mas é cardiologista, me parece. E ele chegou e disse para o colega, que é psiquiatra, que faz regressão, que faz terapia de vidas passadas. Me diz o que é esta feridinha aqui no meu peito. Tu que sabe que é um câncerzinho de pele? Tu que sabe, tem uma causa de certo no passado esse câncerzinho na minha pele. E o Alberto fez uma regressão com ele, e ele tem um filhinho pequeno. E aí ele era um comandante de navio. E se envolveu com uma menina prostituta, e ela engravidou, mas nunca contou, porque não ia ter a ousadia de contar para o comandante que ela tinha tido um filho dele. E criou a criança dizendo ali, o seu pai, mas você nunca diga, porque ele vai te rejeitar, olha a posição dele e a nossa. E aquele menino venerava ele, mas ao mesmo tempo odiava, porque era o pai, e ele não tinha um abraço do pai. E se tornou um serviçal ali. E o comandante desenvolveu um afeto muito grande com aquele menino e levou para Marujo, no navio.
E um dia ele fez um mapa para onde, né, seria a tarefa deles e foi distribuir como iria ser a viagem deles. E aquele marujo gritou e disse: não é por esse caminho, e eu não vou, nós não vamos. E já havia aquela incitação dos colegas, né, colocando né, ele contra o chefe. E aí o comandante ficou indignado, o Marujo ousar desacatar ele desta forma, com gritos, e disse: mas o que tu tá pensando? E ele foi e disse assim, mas puxou de uma faca e disse: mas eu te abro a barriga. E ele nunca imaginou, porque ele amava aquele menino, sem saber por quê. E ele criou, o menino se criou lá. E ele botou o peito para fora e disse: pois abre então. Mas ele nunca imaginou. E o rapaz enfiou a faca e matou o pai. Aí, no mundo espiritual, ele foi descobrir que ele era o pai biológico do menino. E aí, então, quando ele ouviu essa regressão, ele disse para o amigo, Alberto Almeida: bem, meu amigo, eu já estou indo para casa lá dar muito amor para o meu filhinho que eu não dei no passado, porque agora eu compreendo, às vezes, quando eu ponho ele no colo, a rejeição que eu tenho. Chega a me doer o peito, parece que crava algo no meu peito quando eu acolho ele junto a mim. Então vejamos que a vida que Deus nos dá sempre às portas do crescimento, da evolução, do perdão e do auto-perdão. Mas nós temos que saber ter essa sensibilidade de acolher essas bênçãos que a vida nos dá, aos filhos que recebemos hoje, ao esposo, aos pais, aos amigos, que são bênçãos para o nosso crescimento, que são flores no nosso jardim. Que coisa boa, meus irmãos, essa doutrina, porque ela nos ensina essa resignação que antes a gente não compreendia o porquê, para a nossa libertação. Muita paz, meus queridos irmãos.